Preste atenção, nosso tema de hoje então é Jesus e a sobrenatural libertação do endemoniado. Lucas capítulo 8, versículo 26. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios. Agora você já sabe o que é um endemoniado. Pastor, eu não acredito nisso. Bom, você acreditando ou não, é verdade. É verdade. É verdade esse bilhete. Tá? E o diabo quer mais é que você não acredite mesmo. Né? O povo põe aí, cantora, fulano de tal, possuída, com a cara toda retorcida, e a gente diz, nada a ver. Bom, você que sabe, o diabo fica feliz quando você não acredita. Né? Não, pastor, mas ele não tem poder, deixa eu te dizer. Vamos ver aqui então, vamos lá. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz, não o homem, o demônio, o diabo que estava possuindo o homem, disse, por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. O diabo sabe, né? Ele sabe que ele já é derrotado, ele sabe que ele é um perdedor, mas ele não desiste. Não pensa que ele vai dizer, não, ele não desiste. Tá aí o esquema aqui, ó. 29, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes sob o controle do demônio e corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque ele tem uma voz estranha, viu? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. Meu Deus do céu. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Olha que interessante. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina. E os demônios suplicaram que ele, Jesus, os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Olha agora a mudança do quadro. Este homem, estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então Jesus, voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo, volte para a sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Amém? Quando você vai falar, você vai citar texto, você vai falar alguma coisa tem os crentes que falam assim, misericórdia, pastor, não fala essas coisas que vai vai atrair coisa ruim. Tem gente que pensa que, fica falando no diabo aí. Irmãos, presta atenção. O reino espiritual é uma verdade. O reino espiritual existe. E nós, como cristãos, se nós acreditamos que existe céu, nós precisamos acreditar que existe o inferno. Se nós acreditamos que existem anjos, nós precisamos acreditar que existem demônios.
Nós não podemos ser bitolados, nós não podemos querer nos cegar para essa outra realidade. Não, só existe o lado bom, não existe o lado ruim também. Existe o lado ruim. E sim, o lado ruim se sujeita, ele já é derrotado, já é um perdedor, é verdade. Mas preste atenção, nós precisamos entender que o lado ruim só é perdedor quando na vida das pessoas o lado bom é uma realidade. Você consegue entender? Sim, o lado ruim ele vai se sujeitar, o lado ruim, né? O diabo e os seus demônios vão se sujeitar à autoridade de Cristo, vão se sujeitar à autoridade de Deus, mas desde que essas pessoas estejam debaixo da autoridade de Jesus. Não é só falar o nome de Jesus. Hoje a gente vê, o povo os repórteres vão entrevistar no carnaval, e aí ele faz uma brincadeira, as pessoas lá no carnaval, fazendo aquela festa toda lá, o pessoal desfilando, daquele jeito lá, a pessoa, ela também diz, está amarrada em nome de Jesus. Ela está num ambiente todo propício para essa ação. Não, pastor, é um lugar de alegria. Tá bom, beleza. Então presta atenção, uma falsa alegria, mas tudo bem. Então presta atenção, as pessoas estão dentro desse ambiente, então não é frase de efeito que vai fazer com que o diabo saia correndo. Não é frase de efeito, não é carregar uma camiseta, usar uma camiseta escrita Jesus, ou estar amarrado em nome de Jesus, que vai afugentar o diabo. Não é a Bíblia aberta lá na porta da tua casa, no Salmo 91, 23, que vai afastar o diabo. Não! O diabo, ele vai se afastar e ele vai ser expulso, ou não vai ter lugar na vida daqueles que têm a sua vida redimida pelo sangue de Cristo. Aqueles que têm a sua vida entregue e vivem em submissão e obediência a Deus. Entenda isso. E o texto é muito claro. Esse episódio, ele é registrado nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você olha, cada um deles tem uma perspectiva, cada um deles tem um destaque diferente, eles trazem aspectos diferentes, eles destacam, cada um deles destaca algumas coisas, alguns aspectos diferentes do texto, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, mas todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, nas 3 referências desse episódio, todos os evangelistas, eles apontam para uma realidade: a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual. E sim, a gente diz glória a Deus, aleluia. Jesus é mais poderoso que o diabo, é verdade, é mais poderoso do que o inferno, do que os demônios, é verdade. Essa é uma realidade, e Jesus mostra isso, a palavra de Deus mostra isso. O contexto em que Lucas está mostrando essa autoridade de Jesus, quando você olha para o texto, o versículo anterior, os versículos 22 ao 27, você vai ver que esse episódio, ele começa do outro lado do rio. Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos passar para o outro lado do rio, do mar, do lago. E o texto é aquele episódio que eles começam a navegar para o outro lado, e Jesus vai dormir, e levanta-se uma grande tempestade. Lembra, os discípulos ficam apavorados, eles vão até Jesus e dizem: mestre, nós vamos morrer. Olha a tempestade que está enchendo o barco d'água, nós vamos morrer, e você está aí dormindo. Você não está preocupado com a gente, não? Você está preocupado com você, não? Então o texto vai dizer que Jesus se levanta e abre a sua boca e dá uma ordem. E ele ordena que o vento e o mar se aquietem. Ele ordena que o vento e o mar, a tempestade se acalme. E é exatamente o que acontece. E aquele versículo 27,
os discípulos perguntam, fazem uma pergunta, né, uma retórica, uma surpresa, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando eles, no meio, Jesus sai para ir para essa cidade, no meio do mar, essa tempestade quase os mata, né? Quase faz com que o barco, quase faz com que aconteça uma tragédia. Jesus se levanta, dá uma ordem, ele ordena, a tempestade, a natureza obedece. A natureza obedece. Jesus se levanta, repreende o vento, repreende a tempestade. Quando eles chegam do outro lado, quando eles entram em terra firme, quando eles põem o pé em terra firme, uma nova tempestade. E agora não uma tempestade no mar, não uma tempestade nas águas, mas na vida de um homem. Na vida deste homem que nós acabamos de ler, um homem completamente dominado pelas forças do mal. O texto é muito claro. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos aqui, a primeira coisa que nós entendemos é a profundidade da escravidão espiritual. Sabe, irmãos, é triste ver aqueles que foram criados para serem a imagem e semelhança de Cristo, se transformando na mão do diabo, se transformando na mão do inimigo, escravos, completamente escravos, submissos à força, submissos à vontade de um Senhor com letra minúscula, que não lhe deseja nenhum bem. Quando nós nos tornamos servos de Cristo, escravos de Cristo, quando nos tornamos servos de Deus, nós entendemos que essa nossa servidão a Deus não nos causa mal, não nos prejudica em nada. Nós temos um bom Senhor. Nós somos servos de um Senhor que é muito bom e que, por incrível que pareça, não exige de nós um tipo de escravidão. Eu sempre falo, às vezes é conhecido no meio cristão, pessoas que estavam na igreja servindo a Jesus, levantando as suas mãos, cantando, adorando, pregando, trabalhando, e daqui a um pouco saem, vão viver a sua vida fora da igreja, se afastam de Deus, se afastam dos caminhos de Deus, se afastam da comunhão da igreja. Olha que interessante, se Deus fosse esse Senhor, que nos quisesse como escravos espirituais dele, nós não sairíamos, as pessoas não sairiam, elas seriam obrigadas a permanecer. Agora você sabe muito bem, talvez na tua vida, ou talvez na vida de alguém que você conhece, o quanto as pessoas lutam para saírem de lá e virem para cá. Porque esse Senhor que tem lá fora, Ele faz de tudo para mantê-los sim numa escravidão. Eu sempre digo, o crente quer sair daqui, ir lá para o boteco, encher a cara de cachaça, ele vai. Não deve, mas vai, se ele quiser. E Deus não vai colocar anjo lá dizendo, não vai. Mas se o cara quiser sair lá do boteco e vir para a igreja, o diabo vai dizer, não vai. Não, você não vai. Você não vai. E eu sempre pergunto, quando eu faço essa análise, quem que é escravo afinal? Eu ir para a igreja, depois de ter que virar escravo do pastor, escravo da igreja. Nós somos servos livres. Nós somos servos livres. Quando nós olhamos para esse texto aqui, a primeira impressão do texto que nós temos é exatamente a profundidade da escravidão espiritual. O texto é claro sobre a condição daquele homem. Olha o que Lucas vai dizer aí no versículo 35, se não me falha a memória. Olha o que Lucas vai dizer. Não era o 25. Ele vai dizer o seguinte, porque fazia muito tempo que este homem, olha a condição dele, não tinha casa, não tinha roupas, vivia num cemitério fora da cidade.
Na narrativa de Marcos, Marcos amplia mais, Marcos traz mais detalhes sobre a condição deste homem. Olha o que diz aí Marcos capítulo 5, o versículo 3 até o versículo 5. Marcos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Quando Marcos está narrando essa mesma história, ele vai dizer: esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Olha que nível chega. Aquele que foi criado para ser a imagem e semelhança de Cristo, aquele que foi criado para exalar o perfume de Jesus, o perfume de Cristo. Olha o que o diabo é capaz de fazer. Olha a profundidade da escravidão espiritual. Nós estamos olhando para um homem completamente dominado por forças espirituais malignas. Talvez você diga: pastor, nunca foi meu caso, nunca andei pelado na rua, porque é o que esse homem fazia. Nunca morei em cemitério. Eu moro na mesma casa desde quando nasci. Preste atenção. E essa profundidade de escravidão, nem sempre ela se manifesta dessa forma. Aqui é um caso específico. E sim, nós podemos ver muitas dessas situações nesse mundo afora. Mas só para você pensar comigo, não é só quem vive dessa forma, você diga assim: então aquele andarilho, então aquela pessoa lá da rua, então aquela pessoa que mora lá meu vizinho, porque ele é assim. Entenda uma coisa. Nós estamos falando de profundidade. Hoje a reflexão que eu quero que você faça comigo é quão mal é o diabo e a sua obra. Quão mal é o diabo e a sua obra. Tente imaginar isso, irmãos. Um homem que nasceu, que foi feito, porque é assim que foi feito. Todos foram feitos, criaturas se tornaram filhos de Deus, para que expressassem a glória de Cristo, para que pudessem manifestar a glória de Cristo, ser a expressão da glória de Cristo, se tornar nas mãos do diabo, escravos espirituais, vivendo numa profundidade, vivendo num nível de profundidade de escravidão. E quando nós falamos de escravidão, nós estamos falando exatamente disso. Não termos poder de exercer, não termos o poder de domínio, não termos o poder de escolha. Entenda isso. Isso é terrível. Um homem que... imagina só, para que esse homem para que a sociedade pudesse ter paz, eles se reuniam. Vamos imaginar isso, que é o que o texto vai dizer. Ela não diz dessa forma, mas diz que as pessoas o acorrentavam. Eles o acorrentavam para que ele parasse. Talvez esse endemoniado vivesse pelas ruas gritando, atormentando as pessoas. Entenda, eu não estou falando aqui desse modus operandi. Eu não estou falando especificamente disso. Eu preciso que nós olhemos para a profundidade dessa verdade. Porque o diabo existe. Porque o inferno ainda anda atormentando muita gente. Porque os demônios ainda andam escravizando muitas pessoas. Muitas. Pessoas que dizem: poxa, como eu gostaria de deixar essa vida que eu vivo. E eu sei, às vezes nós dizemos: não deixa porque não quer. Assim fosse, irmão. Assim fosse. Não deixa porque não quer, assim fosse. Se você perguntar para este homem se ele gostaria de viver assim, se você conversasse com este homem e perguntasse: você gosta de andar desse jeito? Você gosta de dormir no cemitério?
Você gosta de fazer do cemitério a tua casa, o lugar da tua habitação. Certamente você ouviria não. Certamente você ouviria não. Talvez as pessoas até, de vez em quando, elas até dizem que tudo bem. Mas muitas vezes o diabo escraviza tanto as pessoas que rouba delas até mesmo a perspectiva, a realidade e a perspectiva de que algo poderia ser melhor. A gente vê cada aberração, irmãos. A gente vê cada coisa nesse mundo. A gente vê cada coisa. Hoje o que se vê hoje é incrível. É incrível. Chega dói. Como fala o Corumã, chega dói. Chega a doer. Para nós que carregamos essa marca de Cristo. Para nós que carregamos esse entendimento de que o ser humano não precisa viver nas garras do diabo. Não precisa viver nessa profundidade de escravidão espiritual. Quando nós lemos o texto, a primeira coisa que nós observamos aqui, então, é essa realidade de escravidão, de profundidade. Sabe, irmãos, às vezes nós temos um conceito errado. Nós imaginamos que muitas das vezes são só pessoas que vivem ao extremo. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Se tudo aquilo que Deus te chama para fazer, para viver, e você não consegue se posicionar, é porque existe um outro lado te escravizando. É porque existe um outro lado te impedindo de tomar a direção, de tomar a decisão em direção à luz. É exatamente isso. Eu não estou falando aqui, eu não estou aqui criando um estereótipo. Endemoniado, é possesso, está nas mãos, nas garras do diabo, quem vive pelas ruas. Não. É todos aqueles que não conseguem caminhar em direção à luz. E não conseguem caminhar em direção à luz, tomando decisões, posicionamento diante de Deus, porque as trevas que habitam nele são grandes demais. Entenda isso. Quando nós lemos o texto, a segunda coisa que nós conseguimos perceber aqui é que, se por um lado existe essa escravidão espiritual, por outro lado existe a autoridade sobrenatural de Jesus. Esse é o coração do milagre. Esse é o coração do milagre. A autoridade sobrenatural de Jesus. Sabe por que existe milagre? Existe milagre porque existe um Deus todo-poderoso que tem o poder, que tem o domínio, que governa e que tem autoridade e que já derrotou na cruz o maior de todos os nossos inimigos, a morte. Por isso que eu digo que nós não precisamos ter medo, viver apavorado. Ai, meu Deus do céu, bata madeira, pastor. Cruz credo, pastor. Não, nós não precisamos. Porque nós cremos, sim, nós não ignoramos. Paulo diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, as artimanhas dele. Mas ao mesmo tempo que nós conhecemos e reconhecemos as artimanhas do diabo, nós também entendemos, conhecemos e reconhecemos a autoridade sobrenatural de Jesus. Ele que é poderoso para vencer. Ele que é poderoso, Ele já colocou debaixo dos seus pés o maior inimigo de todo homem. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus chega do outro lado, Ele desce do barco. O texto diz que quando Jesus chega com os discípulos, olha que coisa louca. O endemoniado, o diabo, os demônios na vida daquele homem, o levam até Jesus. Sabe, irmão, isso aqui é incrível. Porque até o diabo reconhece a autoridade de Cristo. E muitas vezes, o homem, o ser humano, não.
O diabo levou aquele homem, os demônios levaram aquele homem. Ele não se ajoelhou diante dele adorando. Ele não está adorando a Jesus. Mas ele está dizendo, ei, por que você está aqui? Não é agora que você vai pisar na minha cabeça. Ele reconhece a autoridade de Jesus, ele está dizendo, ei, você está vindo muito cedo. Não é agora ainda que você vai esmagar a minha cabeça. Como a profecia de Gênesis 3,15. Então o demônio leva aquele homem até onde Jesus está, e o texto vai dizer que aquele homem se ajoelha, e o demônio diz, por que você veio me atormentar? Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Eu imagino os discípulos, há pouco tempo eles estavam, há uns minutos atrás, algumas horas atrás, talvez eles estavam impressionados, dizendo, quem é este que tem autoridade para mandar a tempestade se calar? E agora, ele ordena que aqueles demônios na vida daquele homem batam em retirada, sai dele. Imagina a cabeça daqueles discípulos. Eles haviam acabado de questionar, perguntar para si mesmos, fazer uma reflexão. Eles se admiram com a autoridade de Jesus para calar uma tempestade. Agora eles estão olhando e vendo esse Jesus também manifestar autoridade no reino espiritual. Ele diz, sai dele, demônio. E aí o demônio vai dizer, ó Senhor, eu saio. Você mandou, vou ter que sair, né? E o diabo, olha o que o diabo diz, irmãos. Mas não, manda a gente lá para aqueles porquinhos lá. Coitados dos porquinhos, gente. Talvez você diga, por isso que eu não como porco, vai que está endemoniado. O diabo diz, e Jesus vai perguntar para ele assim, qual é o teu nome? E ele fala, legião, porque somos muitos. Tem outra versão que vai dizer que eram 2.000 porcos. 2.000 porcos. Aquela legião sai do homem, entra nos porcos, e os porcos se precipitam, se jogam no mar. Quantos porcos? Não sei se é isso que o texto quer dizer, tomara que seja. Mas se 2.000 porcos foram possessos pela legião que saiu daquele homem, quantos demônios tinha aquele homem? Vamos fazer isso aqui, tá? O texto não é claro. Eu sei, os estudiosos dizem legião, a legião, ele está referindo aos romanos, uma legião, era 6.000 soldados. Eu sei disso. Mas vamos imaginar aqui dentro dessa... Porque somos muitos. Não é triste isso, irmãos? Não é triste isso? Olha o que o diabo faz. Não, você não vai andar por aí e ver pessoas com 6.000, 2.000 demônios. Não é sobre isso, gente. Mas é sobre quão distante de Cristo o diabo deixa as pessoas. Então Jesus ordena que aqueles demônios saiam. Ele ordena que aqueles demônios vão embora. E o que acontece? O texto diz que aquele homem fica liberto. Aquela legião de demônios sai e entra naqueles porcos, os porcos se precipitam no mar. E agora vem a evidência da libertação. Porque tudo é sinal, tudo é sinal. Entenda isso. Agora vem a evidência. Depois que Jesus pisa, depois que o texto narra a condição daquele homem, Lucas vai dizer, olha, esse homem vivia nos sepulcros, andava nu, andava gritando, Marcos vai dizer, ele se cortava com pedra. Ninguém conseguia subjugá-lo. O povo amarrava, acorrentava, o demônio arrebentava as correntes. Então Jesus chega, nós temos primeiro a profundidade da escravidão espiritual. O diabo não brinca. Esses dias com muita tristeza no meu coração, eu recebi um vídeo que a pessoa estava
um desfile do carnaval lá em Alegrete, lá na nossa cidade. Um desfile de carnaval. E a pessoa estava fantasiada de Zé Pilintra. O demônio do Zé Pilintra. E essa pessoa era evangélica. Filha de pastor. Triste demais. Triste demais. E ela vestida, saiu na avenida vestida de Zé Pilintra. E sabe, irmãos, o diabo, além de fazer isso, o diabo ainda gosta, ele não só humilha, ele pisa. E alguém estava filmando, Alessandro, povo de rua, né? Alguém estava filmando, talvez porque reconheceram também quem era ela, talvez. E filmando. Irmãos, ela cai de cara no chão assim, ó. O diabo, além de... Ele quer fazer o serviço completo. Ele não quer só envergonhar, ele quer humilhar. Ele quer pisar em cima, ele quer... Não bastava a vergonha já, a humilhação de alguém que nasceu de um ventre profético, de pais pastores. Já não bastava a humilhação de estar submissa, subjugada a um espírito maligno. O diabo ainda fez questão de botar ela de cara no chão. Pá! E o povo ria. Aí ela levanta, Alessandro. Daquele jeito, né? Sei lá, se álcool, sei lá o quê. Acende o cigarro. E continua. O diabo não brinca. Ele não quer só... Ele quer humilhar. Ele não quer só prender a pessoa numa situação. Ele quer... Quanto mais ele puder envergonhar, quanto mais ele puder pisar, quanto mais ele puder arrebentar com a vida de alguém, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele não brinca, não. Então, quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando para a profundidade da escravidão espiritual. Aí quando nós olhamos para outra parte do texto, nós vemos a autoridade sobrenatural de Jesus. Esse Jesus que é capaz de ordenar que uma legião de demônios, que uma quantidade incontável de demônios que está dominando a vida de um homem, esse Jesus é capaz de ordenar com uma palavra, com apenas uma palavra. E esses espíritos saírem e tornarem e deixarem este homem completamente liberto. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Jesus. E aí quando nós seguimos o texto, nós vamos ver a evidência. Olha que interessante isso aqui. Olha o que diz aí o versículo 35, lá em Lucas. Olha o que diz o versículo 35. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Olha como esse homem está agora. Sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Que coisa linda, a obra de Jesus é maravilhosa. A obra de Jesus é maravilhosa. Se não fosse Jesus, eu não sei onde eu estaria hoje. Filho de um pai alcoólatra. Talvez eu tivesse seguido o exemplo dele. Se não fosse Jesus, eu não sei onde eu estaria. Se você não tivesse sido encontrado por Jesus, você não tem noção. Pastor, mas eu nunca fui de... Ele não é sobre isso, irmão. Quem que diz que é sobre isso? Não é sobre o que você fez, é sobre onde você estava, sobre o domínio de quem você estava. Você consegue entender isso? Então, olha o que nós entendemos a partir desse texto. Quais são as evidências que nós encontramos aqui? A primeira evidência do milagre, da libertação sobrenatural deste homem, a dignidade dele foi restaurada. Porque este homem vivia nu pelas ruas. Ele não tinha roupa. Exatamente assim. E agora, quando o texto, versículo 35, vai nos dizer que quando a multidão chegou
perto de Jesus para ver o que os cuidadores dos porcos tinham ido anunciar. Quando eles chegam, aquele homem que andava nu, agora está vestido, assentado aos pés de Jesus. Olha que coisa interessante. A libertação devolveu aquilo que aquele homem havia perdido: a dignidade, a humanidade. Porque é isso que Jesus faz. Jesus não tira a gente de um lugar e traz para a igreja. É muito mais profunda a obra dele na vida daqueles que entendem que a melhor decisão que podem fazer nas suas vidas é entregar o seu coração para ele. É isso que nós precisamos entender. Não, vou ser crente. Vai. Mas é que eu vou ter que ir para a igreja. Vai. Tem gente que antes ia para macumba. Tem gente que antes ia para a boca de fumo. Tem gente que antes ia juntar com o resto da gangue para brigar na rua. Mas agora eu tenho que... mas agora eu tenho que parar de... Não existe negócio, não dá para negociar. Porque não é uma obra exterior, é uma obra interior. Começa aqui dentro. Quando nós abrimos nosso coração e permitimos Jesus entrar e fazer a obra, Ele começa restaurando, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. A primeira coisa que esse homem foi transformado na sua dignidade. A sua dignidade foi restaurada, imagina só. A sociedade não queria, a família não queria, ninguém queria. Sabe quem queria? Os mortos. Os mortos queriam ele, porque ele vivia nos sepulcros, vivia no cemitério, a casa dele era o cemitério. Você consegue entender isso? Agora, depois desse encontro que ele teve com Jesus, a multidão chega: cadê o homem pelado? Cadê o homem que vivia pelado pela rua? Eles olham, agora o homem está vestido. Jesus está restaurando a dignidade dele. Quando Jesus tirou e ordenou que aqueles espíritos, aqueles demônios fossem embora da vida daquele homem, Jesus não estava só tirando o tormento, Jesus estava devolvendo. E é assim que Jesus faz, essa é a obra dele. Quando nós entregamos nosso coração a Jesus, Deus está nos devolvendo. Devolvendo o quê? Devolvendo o nosso verdadeiro sentido de viver, devolvendo a nossa razão de existência, devolvendo o nosso DNA. Ele está dizendo: agora você está voltando a ser aquilo que eu te criei para ser. Quando nós olhamos para o texto, não só a dignidade foi restaurada, mas a mente desse homem foi restaurada. Ele era um doido, ele era um maluco, ele era um louco, o diabo tinha deixado ele doidão. Mas quando nós olhamos para o texto, a multidão chega lá, o texto vai dizer que ele estava em perfeito juízo. Ou seja, agora ele consegue raciocinar, agora ele consegue fazer uma leitura da sua volta, agora ele consegue fazer uma leitura da vida, do mundo, dos acontecimentos. Você já falou isso? Você já teve essa experiência? Você já viu alguém, já ouviu algum testemunho de alguém dizendo: nossa, eu achava que eu vivia bem, mas agora que eu vi que eu estava cego, que eu gastava dinheiro naquilo que não era pão, para chegar no outro dia e me arrepender de ter feito o que eu não deveria fazer. Isso não é conversa de igreja, gente. Esse é o olhar de Cristo. Esse é o olhar de amor de Jesus. É Jesus dizendo: ei, eu quero te dar um novo sentido, eu quero que você tenha a percepção das coisas, eu quero que você consiga fazer leituras de realidade. Eu quero mudar a tua mentalidade. Se você é aquela pessoa que vive aquela vida dizendo: não vai dar, não dá, não tem jeito, eu quero mudar a tua mentalidade, eu quero dizer para você: ei, eu quero restaurar a tua identidade, eu quero restaurar essa mente, eu quero colocar em você a mente de Cristo. É lindo isso, Jesus. Não tem como não amar esse Jesus e a obra dele. Não tem.
E eu acho que o grande problema nós, cristãos, é que nós ensinamos para as pessoas o caminho da igreja. E não ensinamos o caminho a Jesus. Porque quando a gente olha para o caminho da igreja, ou o caminho para a igreja, às vezes é pesado. Então presta atenção, agora o caminho para Jesus é livre, o caminho para Jesus é leve, porque ele disse, ei, venham a mim vocês que estão cansados, porque vocês que estão cansados, eu vou trazer o descanso para a vossa alma. Eu vou trazer o descanso para vocês. Olha aqui, primeiro esse homem tem a dignidade restaurada, depois ele tem a mente restaurada. O cara que era dominado por confusão, gente, que tem de gente com a mente, meu Deus, totalmente descontrolada, confusa. Pessoas que não conseguem tomar decisões, irem, seguirem adiante, são vulneráveis nas suas ideias, nos seus pensamentos. Ele diz, eu vou fazer jejum. Terça-feira, ai pastor, acabei comendo doce. Essa semana teve uns crentes que não aguentaram, mandaram mensagem. Ai pastor, e agora? Mas comeu, fazer o quê? Continua teu jejum, não come daqui para frente. Pronto, fazer o quê? Quebrei meu pastor, quebrei meu jejum, pastor. Não, meu irmão, vai em paz. Não sei o que determina o que é, o que não é. Mas tem gente que não... Porque a mente é aquele negócio assim, ó. Se alguém diz, vamos para a esquerda, ele vai para a esquerda. Mesmo que a esquerda esteja ruim. A esquerda está ruim. A esquerda é ruim. Não é política isso aqui, gente. A esquerda é má. Entendeu? E aí tem gente que diz, não, vamos para a direita. Vamos para a direita é boa, a direita é legal, a direita é joia, né? Mas tem gente que é assim. Se alguém diz, vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Aí amanhã diz, vai para a direita, ele vai para a direita. E não é sobre política isso aqui. Tem gente que diz, não, é bonito verde, vai verde. Não, é bonito vermelho, vai e agora? A mente totalmente confusa. Ele não consegue definir a sua identidade em Cristo. Ele vem na igreja domingo, ele ouve que Jesus o ama. Ele ouve que Jesus tem milagre para a vida dele. Segunda-feira ele chega, vai encarar a realidade aí fora. Ele não consegue manter a sua mente cativa em Cristo Jesus, nas suas promessas, na sua verdade e na sua palavra. Então Jesus quer restaurar a mente. Você precisa ter a mente de Cristo. Paulo diz, tende em vós a mente de Cristo. Então, Jesus restaurou a dignidade daquele homem. Jesus restaurou a mente daquele homem, mas Jesus restaurou também a comunhão dele. Lembra que ele era um homem solitário? Ele não tinha família, não tinha amigos, ninguém queria saber dele. Os amigos dele eram os mortos, os túmulos. Agora quando ele chega, quando a multidão chega, a cidade chega para ver o homem que todo mundo estava falando que tinha sido liberto, aquele homem não está mais solitário. Ele está sentado aos pés de Jesus. Não é maravilhoso isso? A restauração, a obra que Jesus faz, a evidência da libertação, a libertação de Cristo dá sinais. O sinal da dignidade restaurada, da mente restaurada, da comunhão restaurada. Crente que não gosta de comunhão precisa rever seus conceitos. Eu não gosto muito de... Precisa rever seus conceitos. Pastor, eu prefiro ser sozinho. Precisa rever seus conceitos. Porque o reino de Deus é comunidade. É reino. É reino. Não é um apartamento, uma kitnet para uma pessoa. É reino. É comunidade. E o reino precisa ser de comunhão. Aquele homem que vivia sozinho, agora ele está aquele homem que vivia isolado nos sepulcros, agora está assentado aos pés de Jesus. Agora ele tem um amigo. Agora ele tem alguém que se importa com ele. É assim que Jesus faz. O outro sinal da libertação é a liberdade. A liberdade.
a liberdade restaurada. Lembra que aquele homem era prisioneiro daquela legião de demônios. As pessoas tentavam amarrá-lo, não conseguiam. Agora Jesus chega e ordena que aquela legião saia. Agora aquele homem está completamente livre. O que dominava aquele homem não resistiu quando encontrou-se com a autoridade de Cristo. Eu não sei o que tem controlado você. Talvez você diga, pastor, eu não tenho legião, nem meia legião. Não tenho nada, pastor. Olha, pode botar a mão na minha cabeça que não vai manifestar nada. Você nunca vai me ver dormindo no sepulcro, pastor. Glória a Deus. Amém. Mas talvez você tenha coisas que ainda não te permitem viver a liberdade verdadeira. Talvez você esteja cativo a sentimentos, pensamentos, escolhas, decisões. E você não consegue viver, não consegue experimentar essa liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas Paulo vai dizer, mas não usem da liberdade para fazer o que vocês quiserem, não. Preste atenção, isso aqui é maravilhoso. Eu vou encerrar te mostrando duas respostas ao que aconteceu aqui. A tudo isso. Lembra? Jesus chega, o cara está possesso, tem uma legião de demônios, o cara é conhecido na cidade, todo mundo tem pavor dele, medo dele, porque o cara vive nos sepulcros, não tem casa, vive pelado. Jesus chega, a autoridade de Cristo submete aquela legião de demônios, aqueles demônios vão embora da vida daquele homem se torna livre, ele tem a sua dignidade restaurada, a sua mente restaurada, a comunhão restaurada, ele tem a sua liberdade restaurada. E olha o que acontece no versículo 36. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora. Para aí, gente. Para aí. Jesus faz um milagre extraordinário. E como a cidade reage? Vai embora daqui, Jesus. Nós não te queremos aqui. Uau! Uau, para aí. Será que às vezes nós não somos assim também? Porque nós estamos vendo, tem gente que diz, olha, eu sei o que Jesus já fez, olha, eu sou muito grato, mas, não, pastor, eu gosto da igreja, eu gosto do Senhor, eu gosto de vocês, mas... A cidade olha para aquele homem que era um possesso por uma legião de demônios, agora eles veem que aquele homem está completamente restaurado, liberto, e o que a cidade faz? Vai embora daqui, Jesus. Alguns estudiosos dizem que foi por causa do prejuízo financeiro que Jesus deu para a cidade. 2.000 porcos morreram. Porque tem gente que quer calcular o prejuízo. Mas eu vou ter que ir na igreja. Mas aí depois o pastor vai falar de dízimo. Mas aí depois mas depois aí ele vai querer que... Tem gente que calcula o prejuízo. Na cabeça dele o prejuízo. Aquela multidão permitiu ou escolheu ou pediu que Jesus se retirasse. Mas olha o que diz o versículo 38. O homem que tinha sido liberto dos demônios, suplicou para ir com ele, para ir com Jesus. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo, volte. Não, primeira parte só. O homem que tinha sido liberto dos demônios, suplicou para ir com ele. Enquanto a multidão dizia, vá embora, o beneficiário dizia, me deixe ir contigo.
Sabe, irmão, só quem reconhece a obra de Cristo na sua vida se submete a segui-lo. Deseja caminhar com Ele em todo o tempo. Aquele homem disse: foi muito bom o que o Senhor fez por mim e eu quero ir com você. Então Jesus diz a ele, versículo 38 ainda, então Jesus diz, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volte para a sua família e conte a eles tudo o que Jesus fez por você. Isso aqui é interessante. Há poucos minutos atrás, esse homem estava possesso por uma legião de demônios. Ninguém chamou ele para a escola bíblica dominical, para a escola de líderes, para ser diácono na igreja, para fazer uma faculdade de teologia. Ninguém chamou ele para se preparar para o ministério. Jesus disse para ele: vai, você já está vestido, você já está com a vida transformada. Aconteceu agora, tem 5 minutos que aconteceu essa transformação na tua vida. Agora volta para a tua casa e fala para todo mundo o que eu fiz por você. Jesus gosta de dar uns tapinhas na nossa cara com luva de pelica. Pelica, né? Eu já ia dizer película. Ele gosta de dar umas tapinhas na nossa cara, assim de leve, para dizer: e você, crente? O que você está esperando? Esquentar banco? Esquentar cadeira de igreja? Eles: não foi para isso que eu te chamei. Ah, mas é que eu não sei. Conta o que eu fiz por você. Conta o que eu tenho feito por você. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Aquilo que você conhece é teologia. É o estudo. Mas o evangelho é o anúncio das boas novas. Esse homem não sabia um versículo de cor, mas ele sabia o que Jesus havia feito por ele. E Jesus não disse para ele: olha, procura uma igreja, faz um cursinho de 6 meses, e aí começa a falar para as pessoas o que eu fiz por você. O homem está completamente liberto. 5 minutos depois, Jesus diz: agora volta para a tua casa e fala para todo mundo o que eu fiz na tua vida. Isso aqui é para nos chamar a atenção. O milagre da libertação não termina com um homem restaurado. O milagre continua quando alguém decide contar o que Jesus fez e tem feito na sua vida. Talvez você não seja um ex de nada. Pastor, eu vou falar, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de mal para ninguém. O que eu vou falar para as pessoas? Vai falar para elas que não depende de quem você é, do que você fez ou faz. Depende só da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Embora você não tenha vivido uma vida torpe, enganosa, uma vida deturpada, Jesus te alcançou mesmo assim. E talvez na tua vida você pode pensar que não tenha acontecido nada, mas aconteceu. Assim como eu, você estava condenado a viver a eternidade longe de Cristo. E é para nós sabermos que não é por coisas boas que fazemos ou deixamos de fazer. É pela misericórdia dele, pela graça dele. Ele escolheu nos amar, nos perdoar, nos restaurar, nos salvar. Jesus e a sobrenatural libertação. Entenda isso. Não é sobre estar endemoniado, viver morando nos sepulcros. É sobre não ter uma vida de comunhão com Cristo. Sim, na vida de algumas pessoas, sim, haverá libertação mesmo. Precisará haver libertação.
pessoas que carregam histórico de vida, de entrega, de aliança com o diabo, com os demônios. E sim, algumas dessas pessoas precisarão passar por um processo de libertação. Mas ser liberto é voltar à essência. É ser quem Deus te chamou para ser. É você começar a olhar para determinadas coisas e dizer: essas coisas, hoje para mim, não tem mais valor. O maior benefício que eu recebi e que eu posso viver é o amor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos assistir o teatro.